Estamos falando sobre o governo americano. A tensão aumenta nas Américas com o anúncio de uma operação pelos Estados Unidos de combate ao narcotráfico. O nosso entrevistado agora é o coronel da reserva e mestre em ciências militares, Paulo Filho. Como vai, coronel? Muito obrigado mais uma vez por atender a Jovem Pan. Muito bem-vindo. Boa noite, Thiago. É um prazer estar com vocês todos aqui na Jovem Pan. Bom, simbolicamente, hoje o governo americano divulgou uma foto do maior porta-aviões do mundo chegando àquela região, e a leitura que vem se fazendo já há semanas é em relação à Venezuela. Eu pergunto para o senhor o seguinte: o senhor acha que ainda se trata de uma intimidação àquela região, principalmente a Venezuela, ou tem esse foco de combate ao narcotráfico, ou as duas coisas ao mesmo tempo? Bem, Thiago, toda ação militar está subordinada a um objetivo político. Então, as Forças Armadas de um país só são empregadas para atender a um anseio do governo daquele país. O presidente Trump tem dito que o país está numa guerra ao terror, ele já declarou isso, né, que os Estados Unidos está em guerra contra os narcotraficantes, que ele equiparou a terroristas, então ele chamou de narcoterroristas, designou determinados cartéis de droga oficialmente como entidades terroristas e disse que o governo venezuelano, o governo do presidente Maduro, o presidente Maduro e seus mais próximos assessores, os ministros do governo, são líderes de cartéis narcoterroristas. Muito bem, nós estamos acompanhando já há algumas semanas essas ações das Forças Armadas Americanas para a eliminação de traficantes que estão em barcos, né, alegadamente traficantes, ditos pelo governo norte-americano dessa forma, estão sendo sumariamente eliminados nas águas do Caribe, mas também nas águas do Pacífico, na costa da Colômbia, e essa ação é justificada justamente pelo fato deles terem declarado uma guerra ao terror. Só que a aproximação dos meios no Caribe, a quantidade de meios militares no Caribe, ela é muito maior do que a necessária para essas ações de eliminação desses pequenos barcos. Então, nós já temos aí cerca de 10 navios no Caribe, uma força de assalto anfíbio, liderada pelo navio Iwo Jima, que carrega 2.200 fuzileiros navais, que são tropas especializadas em assalto anfíbio, ou seja, em desembarque em terra, né, lançado do mar para a terra, e agora com a aproximação do porta-aviões Gerald Ford, acompanhado pelos seus navios de escolta. O avião Gerald Ford é uma máquina de guerra poderosíssima, né? Carrega com ele só cerca de 75 aeronaves, navios lançadores de mísseis Tomahawk, há um submarino nuclear de propulsão nuclear na área. Então, toda essa quantidade de meios indica para nós que o objetivo político deve ser maior do que simplesmente um combate a esses grupos traficantes pela eliminação dos barcos. Para fazer eliminação de barcos, não precisaria de todo esse poder naval. O que faz a gente imaginar que possa, sim, estar em andamento uma aproximação de meios militares para ações em terra na Venezuela. Que ações seriam essas, né? Poderiam ser ataques pontuais contra instalações de narcotraficantes, locais de reunião, ou ataques a alguma liderança, né? Ou também se especula que pode ser uma ação que esteja dando uma certa cobertura a eventuais grupos no interior da Venezuela que possam estar planejando derrubar o governo Maduro. Então, essa aproximação de meios daria respaldo militar para uma ação desse tipo. Mas nós estamos aqui fazendo uma especulação, né? Claro. A gente não sabe exatamente qual é o objetivo do governo americano. Coronel, trago agora aos nossos comentaristas. O Cristiano Vilela faz a próxima pergunta. Vilela. Coronel, boa noite. É viável, na sua avaliação, a gente imaginar realmente uma invasão americana no território venezuelano? Ou, na sua leitura, o mais provável talvez uma guerra psicológica, talvez essa ocupação de espaços e força para eventualmente subsidiar algum tipo de atuação interna por parte da oposição venezuelana? Vilela, eu acabei de mencionar que esse poderio militar é muito superior ao necessário a essas ações de eliminação, né,
dos traficantes nesses barcos de transporte de drogas. Porém, ela é muito insuficiente para um desembarque anfíbio, para uma operação, né, de ataque à Venezuela, nos moldes como nós vimos, por exemplo, na Guerra do Iraque, né, em que a tropa americana desembarca no país e faz uma campanha militar para a derrubada do governo Maduro. A Venezuela é um país muito grande, é um país que contém uma geografia favorável à defesa, há espaço para a selva, há espaço para a montanha. A entrada de tropas para uma operação militar dessa exigiria uma força militar muito superior a essa, que já é poderosa, mas teria que ser muito maior para um eventual ataque. Mas, como eu disse, né, não acredito que seja só para amedrontar o regime venezuelano. Por quê, Vilela? Porque isso afetaria a dissuasão dos Estados Unidos. A dissuasão, quando a gente fala na doutrina militar, ela é composta de 2 elementos: a capacidade militar e a segunda, muito importante, a credibilidade. Então, se os Estados Unidos trazem toda essa força para as proximidades da Venezuela e nada acontece, né, e passam-se os meses e o Maduro continua no poder, né, essa credibilidade ela é abalada, né? Outros países podem imaginar que os Estados Unidos está se transformando, por hipótese, numa espécie de leão sem dentes, né? Que aproxima os seus meios, mas não atua militarmente. Então, eu acho que o Rubicão já foi cruzado, essa quantidade de forças militares, alguma ação vai fazer, mas eu acredito que sejam ações pontuais e não um desembarque nos moldes, como você perguntou, né? Um ataque em larga escala à Venezuela, a não ser que novos meios sejam aproximados da Venezuela. Coronel, agora a pergunta de Deise Ciocari. Deise. Oi, Coronel, boa noite. Coronel, eu queria tirar algumas dúvidas diante disso que o senhor falou. A gente poderia dizer que esse ataque dos Estados Unidos ele é mais político do que militar? O senhor falou em algumas interferências militares aí, mas eu queria entender até onde vai o ataque político e o militar. E num outro ponto, o senhor vê uma reação da Venezuela e como que seria essa reação? A gente consegue ter uma pré-determinação de quanto tempo pode durar esse conflito? E aí eu acho que vai muito ao encontro disso, se é mais político, se é mais militar. Tem como dar um panorama geral de tudo isso? Deise, toda ação militar está subordinada a um objetivo político, né? O instrumento militar é um dos instrumentos à disposição do Estado para a obtenção dos seus objetivos. Tem instrumentos econômicos, tem instrumentos militares, tem instrumentos psicossociais, tem instrumentos políticos, né? Então nós vemos, por exemplo, o presidente Trump utilizando com muita força o instrumento econômico, impondo tarifas, de modo a obter ganhos para o seu país utilizando o instrumento econômico. Quando um país decide pelo instrumento militar, é sempre para atingir um objetivo político, né? Então, o uso do instrumento militar é para atingir um objetivo político. Qual o objetivo político? Me parece, isso não foi dito, mas que me parece que o objetivo político dos Estados Unidos é retirar o presidente Maduro do poder. Eu estou imaginando isso, né? Como que os venezuelanos poderiam reagir? Bem, Deise, a Venezuela é um país que tem forças armadas importantes, né? São mais de 200 mil militares, tem uma reserva importante, também passa de 100 mil reservistas, né? Tem equipamentos razoáveis, embora esses equipamentos de origem russa, origem chinesa, já estejam antigos, precisando de manutenção, então a disponibilidade do material não é muito boa, eles têm problema de manutenção, têm problema de suprimento e tem problema de treinamento também. Havendo um ataque, nós podemos esperar que aconteçam duas coisas, né? Ou o regime, ataques pontuais, que eu digo, né? Ataques pontuais e o apoio a um grupo insurgente, uma facção, por exemplo, das Forças Armadas venezuelanas, que resolva derrubar o presidente Maduro, por hipótese, né? Pode acontecer que o regime resista, e aí a gente pode imaginar uma guerra civil, né, por algum tempo. Como eu disse, a Venezuela tem selva, tem montanha, que são locais adequados, né, para que esses grupos de resistência resistam, né, por um bom tempo. Ou a gente pode imaginar que simplesmente o regime caia como um castelo de cartas. São essas duas hipóteses, né? O regime está se esforçando
para mandar uma mensagem, né? E se você entrar nas redes sociais das Forças Armadas venezuelanas, do Vladimir Padrino Lopes, que é o ministro da Defesa, eles estão se esforçando em mostrar, né, uma imagem de que a Venezuela resistiria por muito tempo a uma invasão, né? Uma guerra de resistência, uma guerra prolongada, né? Mas contra quem? Como eu disse, né? Não seria uma invasão americana, seria uma guerra civil contra um outro grupo dentro da própria Venezuela, apoiado sim pelos norte-americanos. É isso que eu imagino. O coronel, se o poderio militar dos Estados Unidos, numa escala de 0 a 10 é 10, da Venezuela seria quanto? Essa é uma pergunta muito difícil, Thiago. Há muitas discussões teóricas para fazer esse tipo de avaliação, né? Mas eu diria que, comparado aos Estados Unidos, a Venezuela seria aí um 4, um 3,5, talvez, né? Não muito mais do que isso. Agora, só para a gente concluir essa nossa conversa, tudo ainda está do ponto de vista da conjectura. O senhor acredita que mandar um equipamento desse para aquela região, os Estados Unidos estão gastando dinheiro, recursos, para combater o narcotráfico, que apesar de ser uma causa que imagino que todos os países aqui discutam e defendam, claro que seria um gasto muito maior por uma finalidade muito maior, mas também pode ser uma forma de prospectar, para saber, dependendo do humor do presidente dos Estados Unidos, aí sim a gente pode ter um desdobrar mais amplo. Não, eu não acho que seja uma prospecção, Thiago. Eu acho que esse porta-aviões já tem uma missão muito clara, muito definida, né? O deslocamento de um equipamento desse, mais seus navios escolta, gasta milhões de dólares, né? Para você ter uma ideia, Thiago, e para o nosso telespectador ter uma ideia, hoje não tem nenhum porta-aviões americano com sua escolta na Europa, não tem nenhum porta-aviões no Oriente Médio. Então, você está deslocando um poder militar para um local que não era um local que tradicionalmente os Estados Unidos mantinham esse tipo de equipamento. Então, eu tenho certeza absoluta que esse grupo de batalha, né, liderado pelo porta-aviões Gerald Ford, já tem uma missão muito claramente definida. Nós aqui não sabemos exatamente qual é, né? Da Reserva, mestre em Ciências Militares, Paulo Filho. Mais uma vez, coronel, obrigado pela gentileza, pela atenção, volto sempre. Bom